Mais alguns exemplos, né? Vamos verificar aqui. Então, primeiro passo, escolher a cadeia principal. Segundo passo, numerar os carbonos da cadeia principal. Terceiro passo, montar o nome. Bem tranquilinho. Aí os detalhes nós vamos introduzindo aí com os exemplos e com os outros casos que virão. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é um alcano. Eu vou escolher a cadeia principal. A cadeia principal de um alcano é simplesmente a maior. Tá? Havendo mais de uma possibilidade com o mesmo número de carbonos, escolhe aquela que for mais ramificada. Tudo bem? Então aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa cadeia retão aqui teria 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aquela de 6 já está fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Essa aqui vai ser a maior. Então a cadeia principal nesse composto aqui é essa que nós estamos marcando aqui com o pincel vermelho. Tá? Que eu fiz uma cercadurazinha aqui com o pincel vermelho. Tudo bem? Essa vai ser a cadeia principal. O que não for cadeia principal, nós chamamos de substituinte, que leva o mesmo nome do correspondente radical livre. Tudo bem? Isso aqui é o metil, isso aqui é o etil. Então, primeira regra, escolher a cadeia principal. Já fizemos. Segunda regra, numerar os carbonos da cadeia principal. No caso de um alcano que não tem grupo funcional, não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, eu uso como critério simplesmente a ramificação. Escolhe a partir começa a numeração, né? A partir da extremidade mais próxima de uma das ramificações. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu começar aqui pela esquerda, 1, 2, 3. Terei logo uma ramificação no carbono 3. Se eu começar pela direita, vamos chamar aqui de direita, né? Ou por baixo e por cima, né? 1, 2, 3, 4. Começando aqui por cima. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter ramificação no carbono 4. Começando aqui por baixo. 1, 2, 3. Carbono 3. Então aqui por baixo é mais perto. Eu vou ter os menores números. Então está aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Vamos montar o nome. Como é que é montar o nome? É dizer nome e localização de todas as ramificações. E depois o nome da cadeia principal. Aqui nós temos o radical metil, começa com a letra M. E aqui nós temos o radical etil, começa com a letra E. Nós priorizaremos ordem alfabética. Então primeiro o etil. Então fica 5-etil, tá? Significa dizer que tem um radical etil e ele está lá no carbono 5. Tem mais alguma ramificação? Sim. Está aqui, ó, tem um radical metil no carbono 3. Então 3-metil, tá? 5-etil, 3-metil. Tem mais alguma ramificação? Não. Então agora vamos colocar o nome somente da cadeia principal. Tá? É o octano. Tranquilo? Lembrando que número de número nós separamos por vírgula, número de nome separamos por hífen, né? E nome de nome ou não usa nada ou usa o hífen. Lembrando que quando for H, né, o próximo prefixo aqui, sempre tem que ter o hífen. Tranquilo? Pronto, o nome desse composto é 5-etil, 3-metil, octano. Vocês percebem, gente, como a gente consegue colocar nome para um composto orgânico, um composto de cadeia grande, sem problema? E vocês veem que a gente segue critérios e não é algo decorado, né? É por isso que a gente consegue montar nomes desses compostos orgânicos sem problema, tá? Antes da gente estudar química orgânica, a gente vê essas estruturas grandes, a gente acha que aquilo lá é algo difícil, impossível. Gente, não é. E outras regras são sempre as mesmas. Nós estamos falando aqui de hidrocarbonetos. Depois falaremos de outras funções. As regras são as mesmas. Muda um detalhezinho, né, que é o grupo funcional, que aí muda para cada função. Tudo bem? Beleza. Vamos aqui a mais um exemplo. Primeiro passo, escolher a cadeia principal. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aquelas de 6 eu já descarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então essa vai ser a maior delas, tá? Essa de 8 é a que nós escolheremos. Tranquilo, gente? É aconselhável fazerem isso. Essa aqui é de 6, essa aqui é de 5, essa aqui é de 4. Escolham a maior. Havendo mais de uma possibilidade com o mesmo número de carbonos, escolham aquela que for mais ramificada. Tudo bem? Eu preciso, então, identificar aqui o seguinte, gente. Ó, isso bem aqui é um radical metil, né? Um substituinte equivalente ao radical metil. Aqui também, isso aqui é um radical etil. E isso aqui tudo é um radical só. Tá? Isso aqui é o radical isopropil. Tá? Isopropil. Vamos então numerar os carbonos da cadeia. Se eu começar aqui por baixo, 1, 2, 3. Tem substituinte logo no carbono 3. Se eu começar lá por cima, 1, 2, 3, 4. Só terei no carbono 4. Então eu vou começar aqui por baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Rogério, aqui nós temos o radical metil, temos o radical etil e temos o radical propil. Tá? Gente, o critério para citar esses nomes de ramificações, né, os nomes dos radicais, os nomes dos substituintes, é ordem alfabética. Aí o PAC sempre estabelece a ordem alfabética. Tá bom? Rogério, mas são dois radicais metil. Dimetil, o D conta para essa... Não, esses prefixos de quantidade, di, tri, tetra, não contam. Tá? Os prefixos de quantidades não contam. Dimetil, eu estou contando é o M. Trietil, eu estou contando é o E do etil e não o T de tri. Tudo bem? Os prefixos sec, de secundário, e terc, de terciário, também não contam, diferentemente do prefixo iso. O I eu levo em consideração. Tá bom? O I eu levo em consideração. O I, né, do isopropil. Então aqui eu vou citar primeiro o etil, depois o isopropil e por último o metil. Tudo bem? Então o nome desse composto vai ficar assim, ó. Primeiramente o etil. 5-etil. Nas cores da graça aí, né? 5-etil, tá? 5 isopropil. 5 isopropil, tá? Aí tem dois radicais metil, um no 3 e um no 4. 3,4 dimetil, certo? E agora eu coloco o nome somente da cadeia principal, octano. Tudo bem? 5-etil, 5 isopropil, vê que eu levei em consideração aqui na ordem alfabética. Primeiro o E, depois o I e depois o M, não foi o D. Tudo bem? Isso é importante. Qualquer dúvida, gente, esqueceu essas regrinhas ou está em dúvida, voltem nessa aula de hoje, que ela é importante não só aqui nos hidrocarbonetos, para álcool, aldeído, cetona. Essas regras são válidas para todas as funções lá na frente. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu colocar aqui um segundo, né, um outro exemplo. Né? Na verdade, esse aqui foi o terceiro, esse aqui o quarto, esse aqui já é o quinto exemplo, porque aqui tem uma situaçãozinha nova. Tá? Eu acredito que nesse caso ninguém vai ter dificuldade na escolha da cadeia principal, todo mundo vai escolher igual. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um heptano. Tá? Agora o detalhe está bem aqui. Eu começo numerando pela extremidade mais próxima de uma das ramificações. Tá? Bem aqui está o etil e bem aqui está o metil. Ó, 1, 2, 3. Carbono 3. 1, 2, 3. Vê que empatou, né? Se eu começar pela esquerda, tem ramificação no carbono 3. Se eu começar pela direita, também. E aí? Nesse caso, a regra pede que vocês usem a ordem de citação. Ou seja, priorizem a ordem alfabética. Quem é que eu cito primeiro, metil ou etil? Etil. Então, nesse caso, que tanto faz numerar pela direita ou pela esquerda, levando em consideração a distância, né, ou o número do carbono, eu devo priorizar a ordem de citação. Ou seja, eu vou começar pela extremidade mais próxima do radical que eu vou citar primeiro, do etil.
Então, nesse caso aqui, necessariamente, eu tenho que começar pela esquerda. Se eu começar pela esquerda, tem o radical etil no carbono 3. Se eu começar pela direita, tem um radical metil também no carbono 3. E agora, direita ou esquerda? Prioriza a ordem de citação. Por isso que eu fui pelo mais próximo do etil. O restante é igual. Tudo bem? Então aqui vai ficar, gente, 3-etil, 5-metil, 5-metil, e a cadeia principal é o epitano. Tá vendo como a gente está seguindo a mesma regrinha? Escolhe a cadeia principal, numera os carbonos da cadeia principal, monta o nome, tá? O que eu trouxe diferente aqui com esse exemplo? Essa história de dizer, mas pela direita ou pela esquerda tanto faz. São radicais diferentes? Então prioriza a ordem de citação. Se fossem radicais iguais, aí tanto fazia mesmo. Mas são diferentes. Tudo bem? Gente, essas mesmas regrinhas servem para alcenos, para alcinos, para alcadieno, alcatrieno, alcenino, etc. Tá? Com um detalhe. Qual é a principal característica que nós temos de um alceno? Não é a ligação dupla? Pois a ligação dupla necessariamente precisa estar na cadeia principal. Então, o que é a cadeia principal de um alceno? É a maior que tiver a dupla. Certo? Então, a dupla tem que estar, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso, tanto fazia, né? Então, aqui ninguém vai ter dificuldade na escolha da cadeia principal, não. Tá? Eu começo numerando pela esquerda ou pela direita? Lembrem aquela ordenzinha de prioridade. Priorizem o grupo funcional. Não tem. Então, priorizem a insaturação. Nesse caso, tem. Então, eu vou priorizar a dupla. Se não tivesse dupla ou tivesse bem no meio, aí é que eu priorizaria a ramificação. Tá, gente? Essa ordem que eu falei anteriormente vale para qualquer função, gente. É uma regra geral. Então, como é que eu numero a cadeia de um alceno? Pela extremidade mais próxima da dupla. Tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4. Vai estar no carbono 4 a dupla, se eu começar numerando pela esquerda. E se eu começar numerando pela direita? 1, 2, 3. Está logo no carbono 3. Pois é essa, então, que nós vamos preferir. Tudo bem? Esse é o carbono 4, 5, 6, 7. O restante é normal. Está aqui um substituinte, que é equivalente ao radical metil, e está no carbono 6. 6 metil. 6 metil. Tem mais alguma ramificação? Não. Então vamos botar o nome da cadeia principal. Hept, de 7 carbonos. En, porque é uma ligação dupla e está lá no carbono 3. Lembra disso, gente? Aula passada? Tá? A dupla está entre os carbonos 3 e 4. Eu uso o menor número, o 3. E ele é um hidrocarboneto, terminação O. Tá? Se não tivesse a ramificação, seria hept3eno. Mas tem. Tem uma ramificação metil lá no carbono 6. Então o nome do composto ficou 6-metil hept3eno. Primeiro passo, escolhe a cadeia principal. Segundo passo, numera os carbonos da cadeia principal. Terceiro passo, monta o nome. O que é montar o nome? Citar nome e localização de todas as ramificações. Por último, somente o nome da cadeia principal. Perfeito? Gente, no caso de alcino, segue o mesmo raciocínio. Né? No caso de alcino, segue o mesmo raciocínio dos alcenos. Cadeia principal, aqui ninguém vai ter dúvida, é a maior que tiver a tripla. Havendo mais de uma possibilidade, escolhe-se aquela que for mais ramificada. Essas regras vão se somando. Numera pela extremidade mais próxima da tripla. Comecei pela esquerda. A tripla ficou entre os carbonos 3 e 4. Se eu tivesse vindo pela direita, 1, 2, 3, ficaria entre 4 e 5. Eu prefiro o menor número para a tripla. A extremidade mais próxima da tripla. Tudo bem? Tem 2 radicais metil no carbono 6. 6,6
dimetil, tem que repetir, 6,6, 3,3, 2,2,5, trimetil, tá? Repete. 6,6 dimetil, o que é isso? 2 radicais metil, um no carbono 6, o outro também, tá? E agora eu vou colocar o nome somente da cadeia principal, que tem 7 carbonos, por isso o prefixo ept, tem uma tripla lá no carbono 3, 3-in, e é um hidrocarboneto, 3-inol. Tudo bem? Então, como é que ficou o nome desse composto? Gente, vejam vocês que se nós não tivéssemos aqui essas ramificações, o nome do composto seria só ept3-ino. Mas nós temos 2 ramificações metil lá no carbono 6. Tudo bem? Perfeito. E aqui, gente, aqui tem um detalhezinho, ó. É um alceno. A principal característica do alceno é a ligação dupla. Então, a cadeia principal é a maior que tiver a dupla. Havendo mais de uma possibilidade, escolham aquela que for mais ramificada. Nesse caso, não tem dúvida na cadeia principal, não. E nós temos bem aqui uma ramificaçãozinha CH3, né, um substituinte metil, naquele segundo carbono ali do lado esquerdo. Melhor, do lado direito. Vamos numerar. Na hora de numerar um alceno, eu priorizo em saturação. 1, 2, 3. Se eu começar pela esquerda, a tripla fica entre os carbonos 3 e 4. Se eu começar pela direita, 1, 2, 3. Também fica entre 3 e 4. Nesse caso, lembra? Nós dizemos que a ligação dupla, ela está equidistante, está a igual distância das extremidades. Tá? Aí, gente, vocês vão botar em prática isso aqui, ó. Grupo funcional, não tem. Hidrocarboneto não tem grupo funcional. Insaturação, opa, tem, prioriza a dupla. Mas para aí, ela está bem no meio, ela está equidistante. Então, nesse caso, eu priorizo a ramificação. Isso aqui, gente, é uma ordem decrescente de prioridade. Eu vou passando para o próximo quando ou não tiver, ou então tiver no meio. Em alceno, prioriza a dupla. Em alcino, prioriza a tripla. Rogério, e se essa ligação múltipla estiver bem no meio? Tanto faz de um lado ou de outro. Aí prioriza a ramificação. Tudo bem? Por isso que nesse caso a numeração correta é assim, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O restante segue o fluxo, segue a regra que nós já conhecemos, as regras. Tá? Tem uma ramificação metil no carbono 2. Como é que eu digo isso? 2-metil. Certo? 2-metil. Vejam vocês, gente, que quando eu digo 2-metil, eu não estou falando que tem 2 radicais metil, não é isso. Eu estou dizendo que tem só um radical metil e ele está no carbono de número 2. Número indica posição e não quantidade. O que indica quantidade são os prefixos di, tri, tetra, etc. Tudo bem? Nessa cadeia só tem uma ramificação, é o metil no carbono 2. Então agora vamos ao nome da cadeia principal. Então fica ept, olha, dupla, em, entre os carbonos 3 e 4, 3, em, é um hidrocarboneto, O. Tudo bem? Então o nome desse composto é 2-metil ept3-eno. Perceberam? E percebam, gente, que se não tivesse a ramificação, seria ept, faltou um pezinho aqui, ept3-eno. É o nome da cadeia principal. É o nome do composto se ele não tivesse ramificação. Só que tem. Então eu preciso dizer as ramificações. Por isso ficou 2-metil ept3-eno. Tudo bem?